vou compartilhar com vocês a nossa atividade. Então, passei ela ontem, né? Então, o prazo foi bem curto mesmo. Eu tinha começado a explicar esse conteúdo na semana passada. E aí, para não atrasar muito, eu postei o vídeo com a explicação. Todo mundo assistiu o vídeo? Sim, eu espero que sim. Quem não assistiu o vídeo com a explicação, mais tarde, né, que de tarde vocês não têm aula de nenhum outro professor, vocês vão entrar lá e vão assistir, que é super importante a explicação. Professora, tá? Eu vi o vídeo, né, e eu demorei 1 ano para achar os negócios, estavam bem escondidinhos. O caça-palavra estava bem difícil, não estava? O caça-palavra estava difícil que só, velho. Eu gosto é disso mesmo, eu gosto de coisa difícil, para vocês pensarem. Isso. Ô, professora. Oi. Oi, essa atividade a senhora postou ontem, certo? Então, eu posso fazer hoje? Mas eu vou ter que imprimir, meu pai só chega às 6 horas para poder trazer. Tá, pode. Aí, quando estiver pronto, você me manda uma mensagem, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Então, vou compartilhar, a gente vai corrigindo juntos pra gente tirar as possíveis dúvidas. Eu acho que essa vai ser, tipo, uma das nossas últimas aulas, assim, online, porque semana que vem já é conselho de classe, né? E na outra semana vocês estão de férias, olha que coisa boa. Vão poder dormir até mais tarde, descansar, né? Não pode ficar na rua, ainda não pode. Professora, oi. Isso é verdade. Semana que vem, né, não, professora? Semana que vem a gente tá de férias? Semana que vem ainda não, porque semana que vem tem conselho de classe, né? Tem o encerramento, tem as culminâncias de eletivas, né? Então, terão algumas atividades, mas serão mais voltadas para o núcleo diversificado, assim eu acredito, né? Mas vamos esperar. E aí, na outra semana já é julho, né? Aí vocês já entram de férias. Ô, professora. Oi. Professora. Eu tava tomando sol. Tava, André? Sim. Vitamina D é importante, ajuda a aumentar a imunidade, né? Oi, Isabela. Segunda-feira minha mãe vacinou. Que bom. E ela tá bem? Sim, tá bem melhor agora, porque ontem, né, por exemplo, ontem ela tava ruim. Tá com a cabeça doendo, tem pessoas que apresentam sintomas da febre, dor de cabeça, isso é normal, mas 3 dias no máximo melhora, tá bom? Que bom, Brian. Vamos lá, então vamos corrigir. Meu pai tá querendo tomar isso aqui, ele não pode tomar agora. Tem que ser numa sexta. Criança não pode, né? De acordo com os estudos, ainda só não acima foi de 12 anos. Não foi comprovada a eficácia ainda em adolescentes, né? Está sendo estudado, vamos esperar. Até o momento Professora, saiu, pode vacinar, mas a gente não, só de 12 para Só de 12 anos. Pois é. Professora. Oi. Hoje eu não vou conseguir ver sua aula. Por quê? É porque deu um problema no carregador aqui em casa e eu não consegui carregar meu telefone. E aí depois então você entra lá na plataforma e assiste, tá? Eu vou deixar lá para vocês assistirem, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Tchau. Apareceu aí, todo mundo tá vendo, né? Então aqui tá o materialzinho que a gente estava conversando na aula passada. Mandei o vídeo com a explicação. Essa atividade eu tinha feito agorinha. Ótimo, muito bom. Mandei o vídeo também, explicando tudinho, tintim por tintim. Coloquei exemplos, então tá bem tranquilo. Então, quem assistiu a aula, deu conta de responder. Então, olha só. A gente começa aqui com caça-palavras, tá? Então, coloquei esse caça-palavras. Eu não consegui achar todas as palavras, só que eu sei quais são, só que eu não achei. Você encontrou quantas? Professora, também tem na diagonal, né? Tem. Quantas palavras vocês encontraram? Olha aqui. Eu achei 11, professora. Professora, 11? sobrou só aquela que o nome era Mega. Oi. Achei 13. Lotação? Eu achei que lotação. É uma lotação de ônibus? É o quê? A palavra lotação, professora? Não, é lotação. É flotação. Centrifugação. Flotação. Professora, posso falar o que eu achei? Pode. Centrifugação.
filtração, distalação, Peraí, evaporação. depois de filtração você falou o quê? Distalação, eu acho. Instalação não tem, não. Ah, tá. Então, ligação, centrifugação, esse nome é difícil. Magnetização, Peneiração, decantação, decantação, rotação, catação e cromatografia. cromatografia. Vamos lá, então. Vamos ver se Olá, tá minha certo. professora. Pode. Eu achei catação, filtração, levigação, flotação, peneiração, decantação, magnetização, ventilação, centrifugação, cromatografia, destilação e evaporação. Ó, muito bom, Laura arrasou. Eu só não achei magnetização. Vamos lá, então. porque- Vamos ver aonde estão essas palavras. Tchan, tchararão, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que tá melhor para vocês. Não quer dar o zoom. Professora, Oi. eu falei isso, a senhora falou que Professora, pode parar aí, é que depois eu da não achei filtração. direito. Eu não Oi. sabia que tinha palavra investida. Depois eu te falei. Quem falou comigo? Alguém falou Fui comigo. eu, professora. Oi, meu Eu bem. falei, Então, eu não sabia que tinha palavra desse. Em todos os Palavra- sentidos. Oi, gatinho. Você tinha falado comigo? Transversal. Tem também. Vamos lá, então. Eu fui saber agora. Estão conseguindo ver, então? Ó, olha só, vamos ver aqui. Então, a gente tem o quê? Filtração, destilação, evaporação. Ainda foi um ó sobrando aqui, mas não tem esse ó sobrando aqui não, gente. Levigação, centrifugação, aqui ó, magnetização, catação, decantação, flotação, cromatografia, teve alguma que eu não falei? Peneiração, ventilação. Então, tem palavras em todos os sentidos. Então, no total, a gente tem 12 palavrinhas. Quem não tinha encontrado pode ir marcando aí na atividade. Vou esperar um pouquinho para vocês conseguirem marcar e a gente dá continuidade. Tava difícil, gente, de caçar palavras? eu só tinha que pedir ajuda pra minha avó em 2 palavras. Pediu ajuda? Ô, tia, Oi, meu bem. com certeza, só dessa atividade eu vou ficar só de dor de cabeça. Vai não. Passar na vida demais, tia. Não dá pra enxergar. Vai não. É que eu uso óculos, tia, só que meu óculos quebrou. Dá um zoom na sua tela que aí fica maior. Aê, Aí, tá vendo? agora eu tô vendo. Todo mundo Marrom conseguiu preencher? Podemos continuar ou estão preenchendo ainda? Sim. Eu ainda tô preenchendo. Tá bom, então me avisa a hora que você terminar, tá bom? Vão conferindo aí. Ô, João Vitor, cadê sua tarefa, João Vitor? João Vitor, é você mesmo, João Vitor. João Vitor Canuto. Cadê sua tarefinha que eu não tô vendo você fazer? Próximos semestres, se a gente continuar online, eu vou colocar vocês para fazer a atividade na hora da aula. Eu vou ficar aqui olhando vocês fazendo. Pra ver se todo mundo Sim. Tem que ser presencial, online não. Vamos ver como é que vai ser em agosto. Será que coloca na mesa de cada um? Professora, Oi. sabe que eu tive mais dificuldade? O quê? Na letra 2? Na letra 2, a B. Na B? E a B é a Mas que a eu gente mais consegui. conversou. Mas eu vou desculpar vocês na B, porque ontem eu fui conferir, na hora que eu fui fazer o gabarito aqui, eu vi que faltou uma palavrinha, faltou um mais. Depois eu vou mostrar lá pra vocês. Eu errei na digitação. Pronto? Podemos ir para 2? Sim. Então vamos, rapidinho, senão não dá tempo. Mas 2 minutinhos.
Pronto? Quase. Agora é hora só de verificar. Tá bom. Vitor, mas quando não der para imprimir, responde, coloca pelo menos só as respostas, sabe? Igual o número 1, vai lá e coloca as respostas. 2, coloca as respostas. Vocês têm que criar o hábito de escrever também, porque quando a gente voltar presencial, vocês não vão ficar imprimindo tarefa não, vocês vão copiar, então tem que ir praticando. Professora, eu só imprimi a caça-palavra. Uhum. É bom vocês irem praticando, porque senão quando a gente voltar para presencial, vocês vão ter muita dificuldade na hora da escrita. O professor passa atividade no quadro e vai demorar muito para copiar, então tem que exercitar a escrita, tá bom? Imprimiu? Responde a lápis. Ah, tô sem impressora. Vai copiando, vai fazendo aos poucos, vai respondendo. Já. Ótimo, então vamos para 2, né? Podemos? Pode. Então tá bom. Pode. Então, questão de número 2. Aqui, ó, na atividade de vocês, eu acho que ficou faltando esse mais. E eu acho que por isso algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade. Eu coloquei ontem quando eu fui fazer o gabarito. Então, aqui na 2, pessoal, todas as respostas estavam no texto que tem aqui acima, tá bom? Então, às vezes, ai, professora, onde é que eu ia achar a resposta, né? Então, estavam Foi aí todas que eu no achei, texto. professora. Ok. Aí depois eu vi o maisinho que faltou, aí eu vi lá no texto. Aí eu coloquei a mistura heterogênea observada de uma mais fase, que são partes visuais, em uma mistura A. Mistura homogênea possui apenas uma fase, ou seja, para olhos desenhos, parece ser uma mistura. Aí, homogêneo, mistura homogênea. Letra A, vocês conseguiram responder? Sim. Sim? Quem conseguiu responder, me fala aí as respostas. Como que ficou? Lê a frase toda. A minha ficou assim. A ventilação é um tipo de separação que usa o vento para separar os compostos. A limpeza de cereais como arroz é feita com ventilação. Usa um vento forte para tirar as cascas, mas não o suficiente para arrastar os grãos de arroz junto. Isso mesmo. Aqui tá até invertido. Não? Certinho. Aqui são grãos. Certinho, certinho. Se usa pra cá, arrastar os grãos de arroz, né? Uai, gente, o que eu fiz com a minha palavra aqui? Sumi ela. Todo mundo conseguiu responder? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Letra B. Quem respondeu a B? Lê aí, por favor. Eu. Tá. Pode ler. B. A mistura homogênea é observada de uma fase que são as partes visíveis em uma mistura. A mistura... Peraí, tia, é errado. Você inverteu, né? A heterogênea é observada de uma fase que são as partes visíveis em uma mistura. A mistura homogênea possui apenas uma fase, ou seja, para olhos desatentos não parece ser uma mistura. Perfeito. Então, certinho, tá? Por que para olhos desatentos não parece ser uma mistura, né? Porque quando a gente olha, né, por exemplo, pega um café, coloca um café numa xícara transparente. Se a gente olha, né, a gente vê que é homogênea, mas muita gente não vai imaginar que é uma mistura. Mas se você for inteligente e parar para pensar um pouquinho, você vai ver que é uma mistura sim, porque lá tem água, lá tem um pó de café, lá tem açúcar, né? Aí já é uma mistura.
A água por si só já é uma mistura porque tem muitos ingredientes, né? Então, quando a gente fala mistura, significa que eu tenho mais de um ingrediente compondo ali aquela substância, tá bom? Todo mundo entendeu essa frase? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não. Podemos continuar? Sim. Ok. Então, a alternativa 3 fala bem assim. Assinale a alternativa que indica o conceito de destilação fracionada. Eu B, professora, expliquei no vídeo e também tem o conceito certinho aqui no texto, tá bom? Todo mundo conseguiu encontrar a resposta certa? Alguém tinha marcado outra alternativa que não seja a letra B? Pode ser sincero. Eu acho que é B, professora. Alguém tinha marcado outra alternativa? Pode ser sincero. Errar, o momento de errar é agora. Alguém tinha marcado outra alternativa? Não. Não? Eu marquei. Então tá bom. Então na letra B fala assim. Destilação, né? É um processo de fracionamento de misturas que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos líquidos presentes em uma mistura homogênea. Como assim, professor? Não entendi nada. Então a gente vai utilizar a destilação. Professora? Oi? Professora, você pode me aceitar pelo meu notebook? Posso? Professora, Oi? eu deixei o telefone aqui na aula e saí porque minha mãe tá pondo remédio no meu ouvido tá doendo. Tá bom. Professora, a 3 eu não entendi muito bem. Tá, vou explicar ela novamente. Na letra 3, você ia ler todas essas alternativas e ver quais desses conceitos aqui é o conceito que define certinho a destilação fracionada, tá? Eu expliquei no vídeo que era a destilação fracionada e tem aqui no textinho também. Para que a gente vai usar a destilação fracionada? Ela é utilizada quando eu quero separar uma mistura homogênea, tá? Que é uma mistura mais difícil da gente separar, porque se ela é homogênea, significa que tudo tá bem juntinho ali, ok? Não é igual uma mistura heterogênea que a gente vê as fases diferentes e fica mais fácil de separar, né? Nesse caso, está tudo misturado. Por exemplo, eu coloco água com açúcar, dissolva açúcar ali. Se eu quiser separar a água e o açúcar, eu vou ter que utilizar o quê? Uma destilação fracionada. E como que eu consigo isso, professora? Tem um aparelho, tá? Que eu coloco esse líquido dentro e aí ele vai sendo aquecido. E aí o que começa a acontecer? A água começa a evaporar, ela vai subindo para um outro recipiente e aí açúcar vai ficando ali embaixo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de destilação fracionada. Tem na imagem acima também, tá bom? Aí aqui eu até coloquei uma discussãozinha, né? Uma explicaçãozinha que diz assim: a destilação fracionada é a separação entre substâncias líquidas, né? Através de ebulição. Ou seja, eu vou ferver e aí elas vão se separando em diferentes temperaturas. Para que esse método seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenha o líquido que tem maior ponto de ebulição. É igual quando vai fazer a gasolina, o diesel, né? Tudo extraído do petróleo. E como que eu consigo distingui-los? A partir de diferentes pontos de ebulição. Como assim, professora? Pontos de fervura. Você vai fervendo aquele líquido e aí, por exemplo, atinge uma temperatura de 100 graus, eu tenho uma substância. Atinge uma temperatura maior, eu tenho outra. Então, na destilação fracionada é basicamente isso. Eu vou separar as minhas misturas com diferentes pontos de ebulição, diferentes pontos de fervura, tá? Vai fervendo até atingir diferentes temperaturas e eu consigo separá-las. Deu para entender? Professora, Oi? essa coisa vai pro YouTube? Oi? A atividade, essa aula vai pro YouTube? Sim, É que pra mim aqui tá travando muito. vai pro YouTube também, tá bom? Aí depois qualquer coisa você pode assistir novamente, tá? Ok. Todo mundo entendeu, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Podemos continuar? Mais ou menos.
Mais ou menos? Quem não entendeu? O que é ebulição? Ebulição é quando eu coloco algo para ferver. Por exemplo, eu coloquei uma água para ferver. Essa água que está fervendo, ela vai sofrendo o que a gente chama de ebulição. É como se fosse a fervura, tá? Isso aí a gente vai chamar de ebulição. E aí o que vai acontecer? Se eu deixar aquela água fervendo durante muito tempo, ela não vai evaporando? Uhum. Então, na destilação fracionada acontece mais ou menos isso. Eu coloco lá um líquido para ferver, né? Um líquido que tem alguma coisa dentro dele, por exemplo, açúcar. E aí eu quero separar a água do açúcar. Um exemplo, a água do mar, né? Quando vai fazer a extração de sal, eles tiram aquela água salgada e aí levam ela para quê? Para passar por um processo, né, de destilação. Que é isso, você vai fervendo aquela água, vai chegar a uma temperatura que aquela água ela vai evaporar e o sal vai ficar. Então, ebulição é essa fervura. Vai fervendo, 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 até ou sumir, ou evaporar, ou eu separar o que eu quero separar ali, tá bom? Ô, professora, mas se o sal está misturado com a água, não é para ele evaporar junto? Não, porque eles têm diferentes pontos de ebulição. Eles vão se separar em temperaturas diferentes, entendeu? Então, por isso eu não vou perder aquele sal, tá? Professora, Oi, será que eu posso ler as perguntas? A 1, a 2 e a 3 e a 4? Da letra 4? pode. Conseguiram entender isso aqui ou alguém ainda não entendeu? Cri, cri, cri. Entendeu? Quem não entendeu? Sim, professora. Eu já entendi, pô. Não entendeu? Ele disse que entendeu. Eu entendi, pô. Beleza, então vamos lá, questão 4. Quem pediu para ler a 4? Fui eu. Então pode ler. Valdemar. Pode ler. Observe as afirmações a seguir sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea são aquelas que apresentam apenas uma fase. 2. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases. 3. As misturas homogêneas são chamadas de sólidos, elas podem ser separadas por métodos físicos. 4. Os componentes das misturas heterogêneas geralmente aparecem nos mesmos estados físicos, podem ser separados por métodos químicos. E aí, gente, todo mundo conseguiu responder? Teve dificuldade em responder essa questão? Sim, não? Não. Tá bem fácil, né? Bem tranquila. Então aqui vocês já viram que o gabarito é a letra A. Tá correta a 1 e a 2. Vamos entender por que a 3 e a 4 estão erradas. 3. Por que está errado aqui? As misturas homogêneas são chamadas de solutos. Ok. E podem ser separadas por métodos físicos? Não. A gente não vai conseguir separá-las, né, por métodos físicos. Nós vamos ter que utilizar em métodos químicos, vamos ter que usar aparelhagem para conseguir fazer essa separação. Porque se elas são homogêneas, tem apenas uma única fase. Então, eu não consigo separá-la ali de forma física, ok? Por isso está errado. 4. Os componentes da mistura heterogênea geralmente aparecem nos mesmos estados físicos. Não são nos mesmos estados físicos, né? Por exemplo, se eu tenho um copo com água e gelo, lógico que o gelo é água também, mas está no mesmo estado físico? O gelo congelado, água congelada, estado o quê? Sólido, não é? E a água que está ali está no estado líquido, né? Então, são estados físicos diferentes? São, entendeu? Então, por isso essa questão também está errada. Então, nosso gabarito aqui, letra A, questão 1 e 2, certo? Podemos prosseguir? Sim. 5. Quem quer ler assim? Eu. Pode ler.
Quais os processos a seguir são utilizados na separação apenas nas misturas heterogêneas? Então, ó, a gente vai marcar a alternativa em que a gente faz a separação de misturas heterogêneas, apenas de misturas heterogêneas. Vamos ler então as alternativas. Pode ler. Natação, evaporação e peneiração, decantação, flotação e destilação. C. Ventilação, magnetização e levigação. D. Filtração, centrifugação e cromatografia. Ok. Então, aqui, ó, vocês já viram, já coloquei o gabarito para vocês. Então, os métodos aqui que a gente utiliza, né, para separar as misturas, em que é utilizado apenas para misturas heterogêneas, é que é a alternativa C, que é a ventilação, né, que a gente utiliza ela para misturas heterogêneas. Por exemplo, quero separar a casca dos grãos de arroz, eu posso utilizar o quê? Ventilação. Magnetização, quero separar ali, né, objetos metálicos de outros objetos, eu vou utilizar a magnetização, é uma mistura heterogênea. Levigação é quando eu coloco, por exemplo, água para separar a serragem de areia que está no mesmo recipiente, né? Então, eu posso utilizar aqui da levigação, por exemplo. Professor, Oi. eu saí da aula porque a minha luz acabou. Tá. Aí aqui eu coloquei até uma discussãozinha que é uma explicação, né? Os processos indicados são para a separação de misturas heterogêneas. As demais alternativas apresentam métodos para a separação de misturas homogêneas, como evaporação, destilação, cromatografia e assim vai. Então, a única alternativa em que eu tenho método de separação de misturas apenas heterogêneas é a letra C, C de casa. Entendido? Oi. Uma água com folha em cima é heterogênea? Heterogênea. Heterogênea, tá? Porque você consegue visualizar as diferentes fases ali certinho, tá bom? Professora, eu acho que é assim. É letra C. Então, a resposta, letra C. Vamos lá, questão 6. Quem pode ler a 6? Eu. Posso ler? Mas eu não fiz atividade não. Pode ler. Pode ler. Não, deixa o Vinícius. Pode ler, eu já li uns 500 aí. Então tá, número 6, né, professora? Isso. Um processo de separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes poder ser realizado entre líquido sólido e líquido líquido. Isso. Nesse caso, o sólido deve ser denso que o líquido ficará. Mais denso. Então é isso. Você está engolindo as palavras. Respira e lê. Aí. Depositado no fundo de recipiente, esse processo é dominado. Ok. Então, olha só. De repente... Decantação, professora. Isso, certinho, decantação. De repente, quando vocês vão ler isso aqui, fala, meu Deus, não estou entendendo nada, que coisa mais confusa. Então, vamos simplificar isso aqui. Na ciência, tem muito termo difícil mesmo. E eu coloco para vocês irem se acostumando. Mas aí, quando não entender, é só perguntar que a gente volta lá e eu explico o que significa, tá? Então, aqui a gente colocou um processo de separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. O que é densidade? O que são essas densidades diferentes? Pesos diferentes. Então, a mesma coisa que peso. Então, ó, vamos colocar aqui entre aspas, para vocês não esquecerem. Então, densidades é a mesma coisa que pesos diferentes. Vou colocar até de vermelhinho aqui. Pode ser realizado entre líquido e sólido e líquido e líquido. Por quê? Líquido, sólido, líquido e líquido. Eu posso ter substâncias misturadas aí, onde eu tenho líquido e sólido. O exemplo que eu dei agora, um copo com água e gelo. Não tem lá líquido e sólido? Nessa mistura heterogênea? Não tem? Sim ou não? Sim. Mas eu posso ter uma mistura onde eu tenho líquido e líquido?
posso. Uma mistura heterogênea que tem líquido e líquido. Água e óleo, não é líquido e líquido? Um café, né? A mistura homogênea, líquido. Então, é isso, tá? Aí fala aqui, nesse caso, o sólido deve ser mais denso, ou seja, mais pesado que o líquido, e ficará depositado no fundo do recipiente. Nesse processo é denominado o quê? Aqui a gente vai chamar de decantação. Então, um processo em que eu vou fazer essa separação, né, desses materiais, a gente vai chamar de decantação. E aqui eu coloquei a discussãozinha, a explicação também, tá? Decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, do tipo líquido e sólido e líquido, que se baseia na diferença de densidade, na diferença de pesos entre seus componentes, no fato de serem insolúveis um no outro. O exemplo mais fácil para vocês entenderem isso: água e óleo. Se eu coloco um copo, água e óleo, eles vão se misturar? Não. Não vão. Por quê? Qual a explicação científica disso? Porque eles têm densidades diferentes, eles têm pesos diferentes. Nesse caso aqui, o óleo, ele é mais denso ou menos denso que a água? Mais denso. Menos denso, porque o óleo ele boia, ele fica lá em cima, não é? Então ele é menos denso. Ó. Menos denso significa que ele tem menos peso, tá? Então, aqui é um exemplo típico disso. Agora, se eu coloco, por exemplo, né, algo que é mais pesado, é água e pedra. A pedra faz o que, gente? Vai ficar lá no fundo. Então, a pedra é mais densa ou menos densa que a água? Mais dentro. Mais densa. Perfeito. Então, é isso. Tá ok? Entenderam? Professora, qual é o nível da densidade da água? Não sei, não tem como eu definir assim o nível da densidade. Vai depender do material que está ali junto, tá? Vai depender muito. Professora, Oi. ainda tem um pouco de dúvida em misturas heterogêneas e homogêneas. Porque, tipo, ó, sabe quando a gente faz leite com Já café? pode sair, professora? Pode. Sabe quando a gente faz leite com café? Café? Leite com Uhum. uma mistura homogênea ou heterogênea? É igual eu expliquei para vocês. Vai depender do que vocês estão vendo. Se você misturou e ficou tudo igualzinho, sem nenhuma nata por cima, sem nenhuma outra coisa que você consiga observar, é uma mistura homogênea, tá? Ela vai ser heterogênea se por acaso você pega um leite da roça, que é aquele leite que geralmente vem com aquela gordurinha por cima, cria aquela nata, né? Aí você vai ver o quê? Densidades diferentes, aí seria heterogêneo. Mas se for um leite desse que a gente compra de caixinha, desnatado, que você mistura e fica tudo igualzinho, sem nenhuma diferença, aí eu vou chamar de homogêneo, tá? Então vai depender do que você vai observar naquela mistura, tá bom? Entendeu? Vinícius?